vontade, meu amado. 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia vai falar assim: E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, e eu te enviarei a Jessé, o belemita. Aleluia. Pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chame Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer. E te ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém. E aos anciãos do vilarejo tremeram com sua chegada, e disseram: Vem tu de paz? Aleluia. 1 Samuel o quê? 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1. Aleluia. Agora o versículo 5. E ele disse: Eu venho em paz, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. Aleluia. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Aleluia. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da Eita, sua Deus. estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez-lo passar diante de Samuel. E ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá e ele disse: Esse também o Senhor não o escolheu. Assim fez Jessé com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis aquele que cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo, e trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo, e ao mesmo tempo de formosa aparência, e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o, pois é este, ele é o rei de Israel. Aleluia. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia e diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Até aqui, interessante aqui. Até o 13, amado. Até o 13. Nós olhamos para a vida de Davi. Quando Davi é ungido rei, logo no dia seguinte, as pessoas acham que Davi foi reinar Israel. Ainda se passaram alguns anos Davi sendo o quê? Pastor de ovelhas. Aleluia. Algumas pessoas pensam que a gente... Não, você recebeu a promessa, no outro dia vai se cumprir. Eita, Deus. Você recebeu a promessa, não, logo em seguida você vai ser o que Deus disse que você é. Mas não importa o lugar que você esteja, importa o que Deus falou comigo. Importa o que Deus me ungiu. Importa o que eu sou, eu sei o que eu sou. Raulson, mas Davi estava ungido rei cuidando de ovelhas no pasto, sim. Talvez você coloque na sua cabeça: por que Samuel não foi ungir Davi lá no pasto? Porque Deus teve que fazer que Samuel fosse até a casa de Jessé, olhasse para todos os seus irmãos, aleluia, trouxesse todos os seus irmãos a passar por ele, chamasse Davi do pasto para a casa do seu pai, para que fosse ungido na frente das pessoas. Por quê, Raulson? Porque o primeiro lugar de honra onde Deus vai fazer te honrar é dentro de casa, é dentro da sua casa, é da onde você esteja, da onde você for. O primeiro lugar onde Deus vai te honrar é naquele lugar onde você foi mais humilhado. Você quer mais humilhação do que você vê todos os seus irmãos tendo porte físico de guerreiro, ser guerreiro, mas você ser a pessoa que colhe o lixo da sua casa?
que cuida das ovelhas, aí Deus faz algo sobrenatural que a gente às vezes não crê no que Deus pode fazer nas nossas vidas. Deus faz que ele rejeite o reinado de Saul e escolha um menino que está cuidando das ovelhas do seu pai no pasto. E automaticamente o Espírito Santo fala no nosso coração dizendo que Deus não escolhe ninguém desocupado. Deus sabe as pessoas que ele escolhe, e as pessoas que ele escolhe está com certeza agora, nesse momento, ocupada. E talvez seja você que está aí agora olhando pra gente aqui nesse programa, escutando essa palavra e dizendo: Senhor, até quando eu vou viver? O Senhor não já me fez uma promessa? O problema da gente é que nós deixamos muito que a situação externa atrapalhe o nosso caminhar até a nossa promessa. Nós sofremos muito por deixar que as coisas que acontecem aqui fora invadam o nosso coração. Nós se distanciamos da promessa quando nós se envolvemos nas coisas que estão aqui fora e esquecemos do bem mais precioso que é a promessa, que é chegar até a Deus. Quando nós abrimos uma brecha no nosso coração e deixamos que a mágoa, ou a tristeza, ou a raiva, seja lá o que você esteja passando nesse momento, invada o seu coração, aí a gente se distancia da promessa. Você sabe, a gente às vezes não. Raul, eu tenho uma promessa de louvar, eu tenho uma promessa de pregar. E no primeiro momento que nós ficamos tristes, a primeira coisa que nós fazemos é, nós não oramos. A primeira coisa que nós, quando ficamos tristes, nós deixamos de ler a palavra de Deus. Aleluia, verdade. Se a palavra de Deus é que nos fortalece, a oração nos traz um ânimo. Se no momento mais difícil era para que a gente se aproximasse de Deus. E às vezes na nossa vida é o inverso, quando nós sofremos alguma investida do inimigo, ou seja Deus nos provando para ver como é que a gente estamos, nós se afastamos dele automaticamente. Se nós temos um exemplo aqui, nós temos Davi como exemplo em nossas vidas. Davi é ungido, a rei de Israel, e logo em seguida Davi vai para onde? Para o pasto, cuidar das ovelhas. Aleluia. Talvez os seus irmãos zombassem dele dizendo: você não foi ungido rei, o que é que você está fazendo aí? Você não foi ungido rei, o que é que você está fazendo aí? Às vezes essa pergunta vem pra gente e diz: você não é crente, por que está sofrendo isso? Você não é evangélico, você não busca tanto a Deus, o que é que você quer na igreja tantas vezes, se o teu Deus não pode fazer nada por você? Aí nós olhamos para a vida de Jó e vamos lá no último suspiro, no último que... Jó 42, que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim ele se levantará. Aleluia. Quem sabe, quem tem a promessa e quem sabe o Deus que serve, não se deixa, como a gente costuma se dizer, baldear pelos apontes do inimigo. Não fica perdido quando o inimigo lança uma flecha sobre as nossas vidas. Nós ficamos perdidos muitas vezes por uma palavra de desânimo. Nós ficamos perdidos e esquecemos da promessa que Deus fez por uma situação que nós passamos. Nós não podemos deixar que a situação externa comprometa a nossa promessa e o nosso caminhar até Deus dentro da gente. Paulo disse, isso é uma verdade, Deus colocou um tesouro dentro de um vaso de barro. E imagina quem é esse vaso de barro, sou eu e você. E ele também vai dizer que essa leve e momentânea tribulação acarretará para nós um peso extraordinário de glória. Aleluia. Esse momento difícil que você está passando, você tem promessa. Raul, se eu tenho promessa, não era para mim estar passando isso. João capítulo 16, o versículo 33, a Bíblia vai dizer: para que em mim vocês tenham paz. Isso é Jesus Cristo dizendo para nós essa tarde. Para que em mim vocês tenham paz. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Você que está triste, abatido aí nesse momento, desesperado porque não aconteceu ainda a promessa, a nossa promessa é um momento de lapidação para mim e para você. Aleluia. Naquele momento, cerca de 7 anos, até Davi assumiu o trono. Deus estava dizendo para Davi: Davi, eu estou te moldando. Aleluia. Davi, eu mostrei para sua família que você é rei. Eu te ungi rei na frente da sua família. Mas Davi, até você chegar ao trono, eu vou te lapidar. Aleluia. Davi, até você chegar ao trono, até você chegar a ser chamado rei de Israel, eu vou te lapidar, Davi. Você vai enfrentar o urso, você vai enfrentar o leão, aleluia, você vai ter cuidado com as ovelhas. Davi, você cuidava das ovelhas quando não era rei, agora você vai ter que ter um cuidado dobrado, porque você está ungido. Você vai ter que ter um trabalho maior com elas, Davi.
E naquele momento, talvez você pensando na sua casa, dizendo: Raulo, isso é verdade. Quem atrasa a minha caminhada até a minha promessa sou eu mesmo. Quem atrasa os planos de Deus até eu chegar lá sou eu mesmo. Às vezes a gente temos costume de dizer: Deus está atrasado. Não, Deus não está atrasado. Quem está atrasando os planos de Deus na minha e na sua vida sou eu e você. Quando Deus diz: se preparem. Quando Deus diz: espere. É Deus dizendo para mim e para você: se prepare. Aleluia. Quando a Bíblia vai dizer: esperei com paciência no Senhor, a gente vamos trocar esperar e coloca Deus. se preparar. Existe um momento de preparação até a chegada da nossa promessa. Existe um momento de lapidação, como o pastor costuma pregar aqui no culto no lar, que a lapidação de Deus costuma arrancar de nós pedaços. Aleluia. Por isso que Jeremias 18 disse que fala do vaso na mão do oleiro. É quando a gente está na mão do oleiro, por mais que arranque pedaços, por mais que esses encontros com o oleiro arranquem pedaços, eu sei que os pedaços que em mim são arrancados são os pedaços do céu que ele coloca em mim de novo. Aleluia. Cada pedaço seu arrancado diante de uma presença, diante do encontro com Deus, é um pedaço celestial que Ele coloca em você. Cada encontro que sai lascas de você é Deus dizendo: eu estou colocando mais de mim em você. Se prepara, porque vai chegar o dia da sua promessa. Se prepara, nossa vida é uma vida de plantação. Eita, Nós passamos uma vida toda plantando para glória. quê? Para que no futuro eu colha. Será que é bom? Será que é ruim? Você que vai determinar o futuro da sua plantação. Eita, Jesus, você quer maravilhoso. receber bem, plante bem. Você quer receber vitórias, plante lágrimas e oração. Quando Deus diz quando nós vemos a vida de Davi, vemos o tempo de espera até a chegada da promessa. Nós vamos olhar que era Deus dizendo para Davi: se prepara, Davi. Se prepara. Davi disse a Saul no dia de chegar até Golias que ele disse: meu rei, eu matei o urso, eu matei o Eita, leão. Jesus. Então chegou o grande dia de Davi mostrar para todo mundo quem era o Deus de Israel. Aleluia. Então vai chegar o grande dia para mim e para você. Então se prepara. Você não é um crente depressivo, você não é um crente Eita, tristinho, Jesus. você não é uma ovelhinha sem poder, porque Deus diz em nós que o poder dele em nós opera. É verdade. Você não é apenas mais um, você é filho de rei, você tem linhagem real. A Bíblia toda, se a gente ler, nós não vamos ver aqui Deus dizendo: eu sou Senhor dos salvos. Não, Deus diz: eu sou Senhor dos senhores. Aleluia. Então se posicione, se coloque no seu lugar, haja como tal, resolva os problemas da sua vida como tal. Não, hoje eu vou chutar o pau da barraca. O seu chutar o pau da barraca vai levar você até a promessa? Eita, Deus. O seu desistir Receba no aí, meio do igreja. caminho vai levar Oh, você à tua glória. promessa? Você dizer que não vale nada, ou que Esse é você que é é Deus. coitado, ou que você não pode, vai te levar até a promessa? Davi foi escolhido por Deus porque Davi tinha um coração sincero e quebrantado diante da presença dele. E o que é isso, Raulo? Você tem um coração sincero e quebrantado diante da presença de Deus. É saber que quando errou, errou. Quando tem de pedir perdão, pedir perdão. De quando tem de falar a verdade para Deus, falar a verdade para Deus. Esse é o coração de Davi. Se arrepender daquilo que fez de errado e falar a verdade para Deus, dizer o que está sentindo, o que está passando. Existe um tempo, e esse tempo Deus te disse essa tarde: se prepare. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome do seu filho amado.